Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma terça-feira com muita alegria. Então vou pedir para vocês, agora é aquela horinha que a gente fecha o olho, eleva o pensamento, relaxa. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial pelo nosso início de semana, por toda a coragem diária que Ele nos oferece, o acolhimento, toda a ajuda que recebemos que nos faz manter firme durante a semana, para tomar as nossas decisões com sabedoria, para ter uma semana calma, tranquila e equilibrada. Agradecemos aos nossos mentores, com alegria por ter a companhia deles, que eles sigam nos acompanhando sempre que possível, sussurrando suas palavras de amor, de fé, de coragem e seus ensinamentos. Assim seja, graças a Deus. Oi, boa noite. Tá gravando? Oi, gente, boa noite. O evangelho de hoje, seguindo, dando prosseguimento, é o capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Seria o Fábio, mas ele teve um problema, então a gente está trocando. Esse evangelho, ele vai falar da simplicidade e da pureza de coração, do pecado por pensamento, o adultério, vai falar de mãos lavadas, de escândalos. Então nós vamos por partes, Começa com a passagem de Marcos, onde Jesus diz assim: bem-aventurados que têm puro coração, porque eles verão a Deus. E aí apresentaram-lhe algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as criancinhas, Jesus zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. E eu digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nela. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Bom, a gente sabe que a criança é um espírito antigo, Já teve várias encarnações e nem sempre será um adulto muito bonzinho e tudo mais. Então, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Traga para mim as criancinhas. Porque, graças ao véu do esquecimento, quando a gente reencarna, a gente não lembra do passado, graças a Deus, E também a gente está aberta, isso nós vamos ver em outros capítulos, Que o espírito está aberto aos novos ensinamentos, porque a gente reencarna para aprender, para retificar crenças, valores, atitudes e também para ratificar, confirmar as coisas, os talentos que a gente já tem. Função de pai e mãe é justamente, a principal delas, é aproximar esse filho pequenino, esse espírito reencarnante, aproximá-lo de Deus. Então, dentro desse contexto, a criança, ela se torna inocente porque ela não está lembrando, ela não está ainda dando ênfase aos instintos, porque está tudo em desenvolvimento nela, Então, lógico, o instinto está guiando a preservação da vida, o aparelhamento do corpo físico, Mas ela está aberta a não guardar ressentimentos, a viver o momento presente. Ela não está preocupada nem com o amanhã, porque não tem condições de pensar nisso, e nem com o que passou ontem. Então a criança vive
exatamente o momentinho daquele minuto, o real, o presente. Ela não se dispersa, né? E vivendo o presente, ela está sempre desculpando o passado, né? Briga com uma amiguinha e dali a pouco ela olha e vai lá e abraça e vamos brincar de novo, deixa para lá. Os pais põem de castigo e dali a pouco ela vem, se joga nos braços, abraça e beija. Não guarda ressentimento, não fica analisando, fazendo contas. Eu fiz e não me devolveu, eu vou me vingar, eu também não vou mais fazer. Quer dizer, é nesse sentido que Jesus diz, né? Se você não começar a se portar como uma criança, você não entra no reino dos céus. O que seria esse reino dos céus? A gente estar dentro de um reino dos céus, né? Não por acaso, você vê como é as coisas. Hoje nós temos um estudo, daqui a pouco, e eu estava pegando um livro do Humberto Roden, que é a metafísica do Evangelho, sobre oração, que nós paramos semana passada, né? Falando de oração, eu falei na metafísica, ele dá uma visão transcendente da oração. E justamente o reino dos céus, como disse Jesus, está aqui dentro, né? Então, você só vai ter acesso quando você começa a se desligar das coisas externas do mundo material e penetrar na sua realidade, que é de espírito imortal, né? Então, a criança está nessa realidade, porque ela ainda não é uma persona formada com o seu ego atuante, né? Então, a mesma coisa, o orar, diz Humberto Roden, né? É você apagar totalmente seu ego, é buscar a essência divina, se colocar, porque quando você faz essa comunhão com Deus, você vive dentro desse reino, porque Ele está aqui dentro. Você vai se desidentificando da persona, porque às vezes a gente fala, né? As pessoas nos ofendem, mas não está ofendendo de verdade a nossa essência, mas está ofendendo a personagem que somos para ela, né? Então a criança ainda não tem essa personalidade formada. O que ele vai ser, ele ainda não está construindo, ele não é. Ele está muito mais ligado às vezes ao passado do que ao futuro que ainda não construiu, né? Então ele não se agarra ao ego, ao contrário da gente, que a gente vai crescendo e vai estruturando a persona, né? Então, de repente, está me ofendendo, mas eu sou um dirigente, eu sou a patroa, eu sou. E nesse eu sou, as pessoas então nos ofendem. Então, se eu me desidentifico, não está me ofendendo a minha essência, e sim aquela aparência que vai ficar por aí, então não preciso me incomodar com isso. E aí você começa a vivenciar esse reino. Aí diz Humberto Roden, né? Na oração, você para de usar o raciocínio, o pensamento contínuo para sentir Deus e sentir-se como um filho de Deus, um espírito imortal que você é, entende? Indestrutível, inatacável, porque você só se ofende se você permitir, senão não tem ofensas. Então, exatamente como a criança, ela não foi ofendida, mesmo que os pais digam, mas ele te fez de bobo, você tinha que ter brigado pelo seu brinquedo. Ele olha, para mim tanto faz. Agora imagina a gente, como adulto, viver assim. Não vou me ofender, tanto faz, não vou brigar. Então tudo isso está dentro do Evangelho. Isso seria viver o reino dos céus, onde tudo se torna belo, onde todos se tornam irmãos. Só que a gente, infelizmente, a gente não consegue ainda, né? E Jesus está pedindo aqui nesse capítulo que a gente deve se portar como uma criança, né? Ou, como diz o Roden lá na metafísica, né? Se desidentifique da persona, comece a construir a ideia de que você é espírito e você está cada dia mais ligado a Jesus, a Deus, está se libertando. Isso não nos livra dos nossos compromissos, não nos livra das responsabilidades que a gente tem, mas você executa aquilo
como o próprio Jesus executou tudo, fazendo sempre a vontade do Pai. Acima de tudo está a vontade de Deus na nossa vida, né? Então, a criança, ela não guarda mágoa, ela perdoa, ela não está se preocupando com o dia de ontem, ela não está se preocupando com o dia de amanhã. E tudo isso a gente vê no Evangelho. Olhai os lírios do campo, não vos inquieteis, né? Não se preocupe, se alguém brigar com você pela túnica, dê também, né? A veste, a túnica, dê. Né? Não crie, não vos inquieteis e não te perturbe o coração por conta das coisas externas, né? Então, a criança, aqui ele pergunta, né? A criança que já viveu, ela não mostra desde o nascimento tal qual ela é? Nem sempre, porque justamente já vem de uma forma que os pais vão poder moldá-la, né? Com exemplos muito mais do que com palavras, né? Para despertar o lado bom que todos nós temos, né? Todo mundo tem, ninguém nasce. Deus criou todo mundo perfeito, simples e ignorante, porém perfeito, né? Então, tudo que é de bom está aqui dentro. Cabe aos pais fazer despertar esse lado bom, né? E podar o lado ruim, né? Então, aí aqui ele diz assim: faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito. Então, veja, você não vai exigir de uma criança coisas que ela não pode fazer, né? Assim como nós, se nós nos posicionarmos diante de Deus como somos, né? Na oração, a gente deveria ser assim, o mais sincero possível conosco mesmo, né? Não ficar pedindo, querendo moldar Deus à nossa vontade, mas a gente fazer com que a gente se adapte à vontade de Deus, né? E nesse instante, a gente deveria ter essa consciência de que somos um ser imortal, tudo passa, né? E se abrir para a vida, para a gratidão, né? Você vê a criança, qualquer coisa deixa ela alegre e feliz. Não está naquela preocupação de medir valores. E às vezes a gente é infeliz porque a gente começa a valorizar o que nós temos, né? Ou principalmente o que nos falta. Eu não tenho aquilo, em vez de valorizar o que tem, eu não tenho aquilo e eu queria tanto aquilo. A criança não vive preocupada com isso. Então você vê, tem muita coisa aqui para a gente fazer essa comparação e ver que eu estou em crescimento, que Deus há de entender as minhas dificuldades. Deus vai entender que eu ainda, como a criança, eu não posso saber tudo. Eu não sou perfeito. Eu vou errar, vou cair, vou ficar embaraçada aí com a vida, triste, amargurada, com medo. Mas entender que, como a criança, ela não corre para os braços dos pais e pede apoio e não tem vergonha de dizer: está doendo, eu estou com medo, eu não quero. A gente devia ter esse processo com Deus, né? Tenho medo, me ajude, me dê forças. Eu não consigo. Às vezes a gente pensa assim: podemos pedir a Deus que dê para essa pessoa aquilo que eu não posso ainda dar. Infelizmente eu não tenho, gostaria, né, de dar um perdão pleno, por exemplo, mas eu estou magoada, está doendo dentro de mim, me ajude. Então é ser sincero, tal qual a criança é, e chora, e não tem vergonha de mostrar seus sentimentos, né? Então a gente também não deveria ter vergonha de se mostrar tal qual nós somos perante Deus, né? Se mostrar a Deus, ao Pai, a Jesus, ao mentor, enfim, aquele a quem a gente está pedindo ajuda, tal qual a gente é. E até para os amigos, assim como a criança corre para os braços de um adulto, pedindo colo, pedindo amparo, a gente também não deveria ter vergonha
de pedir ajuda para um amigo, de pedir ajuda para aquele que a gente pode confiar. O Adenauer, ele diz nos livros dele, né, ele é psicólogo, que a gente tinha que ter um confidente, para a gente se abrir com sinceridade, com honestidade. Às vezes até aconselho, se você não tem um confidente, escreve, põe no papel. Lembra a musiquinha lá do, né? A folha de papel aceita tudo, escreve, desabafa, põe e olha, lê, vê como você está. Isso é uma comunhão com Deus, né? Então isso seria, né, essa parte aí, agir como uma criança, né? Com sinceridade, com espontaneidade, sem medir, sem esperar recompensas, né? Simplesmente ser. A criança é, né? Ela ainda não está fingindo, não sabe fingir, né? Então ela é. Que a gente pudesse também, né, ter essa transparência, né? Mais adiante, aqui ele vai falar do pecado por pensamentos e adultérios, né? E aí, gente, aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. E eu vos digo, aquele que houver olhado, pensado numa mulher do próximo com mau desejo, já adulterou, já cometeu erro. Então a pureza, muitas vezes a gente acha que são atitudes, né? As atitudes politicamente corretas, né? Aqui ele vai falar de lavar as mãos, né? Porque Jesus não havia lavado as mãos, né? Jesus está falando aqui, não adianta você simplesmente não ter o caso com a vizinha se você está pensando nela o tempo todo. Porque você já construiu um campo mental, porque você já fez. Isso é uma coisa que a criança não faz. Se ela quer, ela fala, eu quero. Se ela não gosta, ela diz, não gosto. Se gosta, ela diz, eu gosto. Agora, o que Jesus está falando aqui? Você não vai ser puro por fingir pureza, por fingir uma atitude correta. É aqui dentro que a coisa mora, de verdade. É a intenção da gente que vale, não é? Então eu nunca roubei, mas se eu desejo roubar, eu já roubei no meu campo mental, no meu coração, né? Em qualquer lugar que eu esteja. Então a verdadeira pureza não está nos atos, está no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer quando ele condenou o pecado mesmo em pensamento, porque este seria sinal de impureza, né? Lavar as mãos, o capítulo fala, né? Jesus não as lavou. Então Jesus vem e diz, gente, não é o que entra, né, a sujeira da mão que vai te contaminar, mas é o que sai do teu coração. É isso que te envenena. E hoje a gente está cansado de saber, pela própria ciência, que realmente maus pensamentos, maus sentimentos, envenena a nossa alma. O ódio, o rancor, né? A maledicência, a inveja, o ciúme, enfim, tudo que está contrário à lei de Deus está envenenando a gente, devagarzinho, mais tarde. Então não adianta nada a gente, como agora, né, a máscara, o álcool, gel e tudo, se vai ser o meu pensamento que vai proporcionar um campo energético favorável ao vírus. Então, como fica, né? E se a gente precisar passar por isso, como é que fica também? São outras questões para a gente pensar. Então, tanto faz ficar com a mão suja, não é isso, né? Devemos ter a higiene, mas não aquela preocupação, né, de cuidar só da aparência externa. Então não adianta eu lavar, me perfumar, se dentro meu sentimento ruim exala para a espiritualidade um odor muito ruim. Quem é médium sabe, quando se aproxima um espírito, a semana passada mesmo a Lu, né, sentindo o cheiro de queimado, e era um espírito que tinha, né, desencarnado através de uma fogueira, lá morreu queimado. Então ela sentiu primeiro o cheiro que o espírito guardou consigo.
Então, qual será o cheiro que a gente exala? Qual será a qualidade da nossa energia? O pensamento potencializa, qualifica, aglutina, dispersa as nossas energias, né? Então, o que a gente está realmente qualificando aqui dentro de nós? Que tipo de energia nós temos? Que sai, que se irradia de nós o tempo todo, né? Então, tem pessoas que chegam perto de outros e não se sente bem. Por quê? Às vezes está perfumadíssimo, perfumes franceses, né? Que eu não conheço, mas deve ser bom. Então, perfumes, a roupa, né? Está super higienizada, aquele cabelo brilhante, está lindo. Mas você chega e se sente mal. Incômodo, né? Uma coisa ruim. De onde vem essa coisa ruim? A irradiação, que está suja. Pelos maus pensamentos, pelos maus sentimentos. Então, não adianta só pensar nisto, né? E, encerrando, está na hora, né? Os escândalos. Ontem o Adriano falava aqui sobre os escândalos, né? Você podia vir falar, né? Porque, justamente, ele falou, Jesus diz, né? Cortai. E o que você explicou ontem, eu achei muito bacana, né? Porque não é literal, vou cortar a mão, vou arrancar o olho, mas está falando no psiquismo. Aquele olho que só via maldade, aquela mão que vivia fechada e nunca se abria. Então é no psiquismo que eu vou tirar essa mão avarenta, esse olho maldoso. É isso, né, Adriana? Então, a gente começa a entender com outro olhar o Evangelho, né? Então, o escândalo de Jesus, né, é toda ação que de um modo ostensivo vai de encontro à moral ou ao decoro. Então é nisso que a gente tem que ver, meu viver, meu dia a dia, minha maneira de falar, causa escândalos para os outros, né? Então é preferível então que eu venha muda, né? Mas não só o mudismo, muitas vezes a gente não precisa arrancar a língua para isso, né? Mas que a gente venha com uma consciência de prestar atenção no que fala, de ter boa intenção para não agredir, né? Então tem tudo isso dentro desse, né? Desse capítulo, né? Assim, eu gosto muito dessa última mensagem, né? Que é bem-aventurados que têm fechado os olhos, que é uma mensagem do Espírito Vianney para uma garota que tinha perdido a visão, né? Meus bons amigos, por que me chamaste? Terá sido para que eu imponha as minhas mãos sobre a pobre sofredora que está aqui, para que eu a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Deixa eu ver se isso é aqui mesmo. Não sei fazer milagres. Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem que Deus o queira. Todas as curas que eu tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. E nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração, meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, e que minha carne possa ser castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Então, buscar essa brancura, essa pureza de coração, né? Bem-aventurados puros, aceitar a vida, aceitar as coisas, entender que Deus é amor, não tem castigo, né? Como a criancinha que sabe que o pai pôs de castigo, deu umas palmadinhas, às vezes, antigamente a gente assim fazia, né? Mas que não está querendo judiar, não está querendo ferir nem magoar, que é para o bem. Como o pai que quando pega a criança e segura para o médico dar bezetacil que dói para dedéu,
mais você tem a certeza de que aquela dor vai curar. E a criança sentindo, porque aí é uma emoção que a mãe, ou quem estiver segurando, né, passa para a criança. Que apesar dela estar sentindo a dor, ela está confiando naquela emoção. Ela está confiando que aquilo é para o bem. E ela acredita que é para o bem. E não fica com raiva da mãe. E quando acaba, eu sei, 3 filhos, a gente já deu muita injeção, né? Acaba a injeção, eles com o rostinho todo cheio de lágrimas, né? Se encosta no pescoço da gente e aceita o abraço e não fica com raiva. Que assim a gente possa lidar com as coisas da vida, que a gente possa entender até essa pandemia, não ficar achando que Deus está castigando, não ficar achando que o nosso coração fique puro, sem mágoa, sem rancor da vida, sem ficar desiludido porque perdemos alguém, ou porque perdemos o emprego, ou porque... Entende? Manter essa pureza da fé, da confiança em Deus, né? Da gente acreditar, Deus é Pai e é amor. E tudo que nos acontece, diz Paulo de Tarso, é para o nosso bem. Então isso vai nos ajudar a manter a pureza do nosso coração. Vai nos ajudar a viver com mais tranquilidade e com confiança, com amorosidade. Deus é Pai, me ama, me sinto amada, e isso faz com que eu possa olhar com amor a todos que estejam à nossa volta, a todos que até possam nos infelicitar, porque a gente entende que não é conosco, está além, a gente está acima disso tudo. Vamos nos entender e vamos nos amar. Deu para entender? Foi muito improvisado, vocês desculpem, né? Mas é como eu vejo mais ou menos esse capítulo, né? E a gente pede a Deus, encerrando, que nos ajude, né, a limpar o nosso coração do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da inveja, do ciúme, né? A fazer com que o nosso coração, Senhor, como diz Valdec na oração de Cárita, não seja tão pequeno que ache que não cabe o Teu amor, nem muito grande para a gente achar que não merece, não precisa. Precisamos de Ti, Senhor. Nos ampara, nos fortalece, para que a gente possa realmente limpar, estar sempre limpando o nosso coração e assim poder pensar no próximo, pedir Tuas bênçãos para todo o planeta, para todos que sofrem indistintamente, para todos os povos, para todos os seres, para todos os reinos da natureza, porque dentro do todo está a nossa individualidade, está aqueles a quem amamos, mas que são, no fundo, nossos irmãos em Deus, todos eles. Que possas abençoar a todos nós, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada.